baixo e pensando nos meus bolsos. E logo no início diz assim: o Senhor Deus, Ele se apresenta como um Deus que muda situações que aparentemente são irreversíveis e constrói uma nova história para os que permanecem fiéis no meio da adversidade. E a palavra irreversível, pelo dicionário, significa algo que não é possível de inverter o sentido ou a direção, que efetua numa única direção, sem possibilidade de retornar à etapa anterior. Mas ainda bem que nós servimos a um Deus que não tem cenário de impossibilidade, que não tem nenhum quadro que não seja reversível para o nosso Deus, não é mesmo? Ah, mas isso não tem jeito, mas não tem como, mas eu só perco, mas eu ando triste, eu ando desanimado. Mas com o nosso Deus a história muda, mas com o nosso Deus nós recebemos a vitória, mas com o nosso Deus a nossa fé é levantada de novo, mas com o nosso Deus o que era impossível se torna possível. Aleluia! Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, já pode abrir no livro de Ruth, capítulo de número 1. Aleluia. Mais uma vez, você que nos visita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta casa, viu? Sinta-se à vontade para adorar e glorificar o nome do Senhor aqui. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Aguardando todos os irmãos encontrarem, amém? Livro de Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus. Na minha tradução vai dizer assim: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 2: o homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e o outro Quilion, eram efrateus da terra de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Somente até aqui, meus irmãos. O contexto aqui, já de início, ele fica um pouco pesado, porque nós vemos uma mulher que saiu da sua terra natal, acompanhada pelo seu marido, e foram para uma outra cidade, pois a cidade onde eles moravam estava em extrema fome, e eles tiveram que sair dali para procurar alimento. Noemi, ela sai da sua terra com o seu marido e com os seus 2 filhos, como a palavra do Senhor vai dizer aqui. E quando Noemi, ela chega naquela cidade, ela vê os seus filhos crescerem, se desenvolverem e se casarem. Mas depois de um tempo, Noemi, ela fica viúva, ela perde o seu marido. E depois de alguns anos, os seus filhos se casam e ela também perde os seus 2 filhos. Nós já vemos aqui que temos uma mulher que é marcada pela tragédia, é marcada pela dor da perda, pela dor do luto. Ela perde não só o seu marido, mas também perde os seus 2 filhos. E naquele tempo não era fácil para a mulher que ficava viúva, pois o seu sustento vinha da parte do seu marido. A mulher, ela não trabalhava, não costumava a trabalhar.
Mas no caso de Noemi, até então, ela ainda tinha uma esperança de sustento, pois ela tinha 2 filhos, e os seus filhos poderiam trabalhar para mantê-la. Porém agora Noemi também fica sem os seus 2 filhos. Agora ela perdeu a esperança de ser sustentada. Agora ela perde a sua esperança. Agora ela perde a sua alegria. E agora Noemi, ela é marcada pela dor do luto. Irmão, e perder alguém que tanto se ama não é fácil. Nós estamos falando de uma mulher que acaba de perder o seu marido, e depois de alguns anos ela perde também os seus 2 filhos. No que essa mulher podia ter esperança? No que ela podia se alegrar? Porque agora ela perde o seu marido e perde também os seus 2 filhos. Ela perde a esperança de ser sustentada e está em uma terra na qual ela não morava. Ela foi para ali desenvolvida não. Ela foi para ali meu Deus do céu, a palavra não vem. Misericórdia. Irmã Wélica, ore por mim. Irmã Edilma, ore por mim. No nome de Jesus, a palavra não vem. Ela foi para aquela cidade direcionada pelo seu marido, porque eles haviam passado fome, estavam em situação de escassez. E agora essa mulher está sendo marcada pelo luto. E como eu disse, perder alguém que se ama não é fácil. Eu já ouvi dizer da boca de pessoas que perderam pessoas que amam, que quando se perde um pai, que quando se perde uma mãe, que quando se perde uma irmã ou um amigo, alguém que muito se ama, se perde parte da sua vida, se perde parte da sua história. E agora Noemi, ela está marcada por essa dor da perda. Enterrou seu marido, enterrou seus 2 filhos, e quando ela enterra o seu marido e os seus 2 filhos, ela está enterrando a parte da sua vida, parte da sua história, sem ninguém, somente com as suas 2 noras, que também agora fica sem marido. Agora são 3 mulheres desamparadas e sem sustento em uma casa. Então Noemi, ela decide voltar para a sua terra natal, Belém de Judá, que significa casa de pão. Noemi, ela ouve dizer que aquela terra prosperou, que Deus olhou para aquele povo e abençoou, e que ali agora tinha um alimento, tinha a provisão. Noemi se levanta junto com as suas 2 noras e vai em direção à terra de Judá, a terra de provisão, a casa de pão, a cidade onde ela nasceu e cresceu, o lugar onde ela conheceu o seu marido e teve os seus filhos. Noemi agora está voltando para a sua terra junto com as suas noras. Mas o texto vai dizer que em um determinado momento da caminhada, enquanto elas estão retornando, Noemi olha para as suas 2 noras e diz: voltem para a casa de vocês, retornem para a sua mãe, retornem para a sua família, porque eu vou seguir para a minha terra. As suas noras abraçam Noemi, choram, a beijam e diz: não, nós não voltaremos, nós vamos seguir viagem com você. E elas continuam no caminho, elas continuam indo em direção à terra de Belém. E mais uma vez Noemi se posiciona e diz: voltem para a casa de vocês, voltem para a mãe de vocês. O fardo que eu carrego é mais pesado do que o fardo que vocês carregam. Eu estou velha demais, não posso me casar. Eu estou velha demais, não tem como ter filhos. E se eu porventura me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam eles crescer para poder se casar? Aqui Noemi está abrindo o jogo e falando a verdade para suas noras. Ou seja, eu não tenho nada para oferecer para vocês, porque vocês querem me seguir. Eu não tenho nada de bom dentro de mim para oferecer. Nós estamos falando de uma mulher marcada pela tragédia, marcada pela dor, sem fé, sem esperança, sem saber o que iria ser da sua vida dali para frente. E quando Noemi ela abre o jogo e diz que não tinha nada para oferecer, nós vemos o primeiro posicionamento da história. Nós vemos a sua nora órfã. Eu acredito e imagino que ela deve pensar, ela está sendo realista. Ela está falando que está velha, que não tem como casar, que não tem expectativa nenhuma de vida. Então eu vou voltar sim para a minha casa, assim como ela falou. Então órfã, ela beija a sua sogra e ela volta para a sua casa e para os seus deuses. No momento, para Noemi,
Não era nada fácil ela se despedir de alguém, porque já havia perdido o seu marido e os seus 2 filhos. Não era um momento especial ou específico para despedida. Se despedir talvez traria na memória de Noemi o sentimento de perder, o sentimento de solidão, o sentimento de não ter ninguém. Irmão, não se engane, quando perdemos alguém, o luto marca a nossa vida, marca a nossa história. E não é porque temos Cristo que o luto fica mais fácil. Não é porque temos Cristo que não vamos chorar. Não é porque temos Cristo que nós não vamos ser marcados na alma. O que essa mulher está carregando é a dor da perda, é a dor dentro da alma gritando: você está sozinha, acabou, não tem mais jeito, não tem mais história. E Noemi diz: sou velha, essa é a minha situação. Então Orfa beija a sua sogra, se despede e retorna para o seu povo e para os seus deuses. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes, para nós não vai ser confortável nos despedirmos de algumas pessoas, mas é necessário na nossa caminhada. Nós olhamos no nosso histórico e é solidão, traição, perda, tristeza, falta de fé, desânimo. E ver as pessoas dando tchau não fica muito legal para nós. Mas ainda que doa ver algumas pessoas indo embora da nossa vida, é necessário. E não fique preocupado. Quem vai embora leva consigo as incertezas. Quem se despede vai embora, leva consigo o que carregava dentro de si, que poderia atrapalhar o seu propósito de vida. Então não fique triste com quem te beijou no rosto, se despediu e foi embora. Faz parte do propósito de Deus, faz parte do plano de Deus. Estava escrito já. Senhor, estava escrito. Mas nós nos entristecemos quando vemos as pessoas se despedirem de nós. Estão indo embora. Dói demais, porque o histórico dessa mulher já era de dor. Ela já carregava em si a tragédia. Ela está vendo a sua nora indo embora, mas ela fica firme. Porém, ela tem uma que fica. E a que fica carrega dentro de si a lealdade e a fidelidade. A que fica, mesmo que sabe que Noemi não tinha nada para oferecer, fica. Irmão, preste atenção aqui. Ficar na sua vida quando você tem o que oferecer é muito fácil. Isso qualquer um faz, isso todo mundo faz. Olhar para você no seu melhor momento e dizer: conte comigo, isso aí qualquer um faz. Olhar para você quando a porta da sua casa está aberta para que possam entrar, sentar e festejar, isso é muito fácil, qualquer um faz. Entrar na sua vida e ser seu amigo quando você está cursando a faculdade que tanto quer, isso todo mundo faz e qualquer um faz. Agora o que eu quero ver é ficar na sua vida quando você está marcado pela dor. Eu quero ver ficar na sua vida quando os traumas, eles gritam, quando a sua alma está gritando desesperado porque se sente só. Aí eu quero ver quem vai bater no seu ombro e dizer: conte comigo. Aí eu quero ver quem vai dizer: pode ligar qualquer hora que eu vou atender. Tem gente que só fica na nossa vida pelo que nós temos para oferecer. Ficar na minha vida quando eu posso pregar, quando eu posso orar, quando eu posso cantar, isso aí é muito fácil. Eu creio que qualquer um pode fazer. Eu quero ver ficar na minha vida quando não tiver palavra para pregar, quando não tiver o louvor para cantar, quando estender a mão e a unção não for mais a mesma. Eu quero ver ficar na minha vida se um dia eu me desviar. Sabe por quê? É muito mais fácil apontar o dedo e dizer: ai, mas fulano está cabisbaixo. É muito fácil olhar e dizer: fulano se desviou. É muito fácil olhar e julgar, mas nós não queremos entender o que a pessoa está carregando por dentro. É muito fácil olhar: não, mas está estranho.
fulano é tão alegre, é tão alto astral, mas agora o semblante está caído. É muito fácil nós olharmos e repararmos, mas você sabe o que é difícil? A gente sair do nosso lugar e abraçar alguém e confortar alguém. Irmãos, nós não precisamos saber o que está acontecendo, qual é a dor, não precisamos saber onde dói, precisamos nos levantar para curar feridas de outras pessoas. É chegar e abraçar. Talvez não tenha palavra para dizer naquele momento, e não precisa, porque tem dias que o que nós precisamos é somente um abraço apertado. Tem dias que as lágrimas estão descendo do nosso rosto, e o que nós queremos é que alguém chegue límpias. Não precisa sentir de Deus para orar por alguém, irmão. Pelo amor de Deus, principalmente se você se considera cristão. Eu não senti de Deus de orar por fulano. O que é isso? Não precisa sentir de Deus para orar para alguém que estava firme, mas que pelos traumas e pelas marcas da vida desacelerou seus passos. Não precisa sentir de Deus e nem ouvir para abraçar alguém que através de um semblante está dizendo: eu não aguento mais. Noemi diz: eu não tenho mais nada para oferecer. Orfa beija o seu rosto e volta para os seus deuses, volta para a sua família. Mas aqui o texto também é bem claro, ela volta para os seus deuses. Ou seja, Orfa não estava no mesmo propósito, Orfa não estava na mesma visão, ela não cabia dentro da grandeza do que Deus tinha para a vida de Noemi. Então, se você viu pessoas indo embora da sua vida, é porque não cabe dentro do seu propósito, é porque não cabe dentro daquilo que Deus te prometeu. Então deixa aí, não chore por quem foi, não chore por quem se despediu, não chore, se alegre por quem ficou. Existem determinados momentos da nossa vida que de fato nós nos sentimos sozinhos. Nós olhamos e falamos: não tem ninguém, não tem amigo, não tem parente, não tem colega de sala, não tem colega de trabalho, não tem ninguém, eu não posso contar com ninguém. Nós olhamos para um lado e para o outro e nos sentimos totalmente sozinhos. É um sentimento de solidão, um desespero. E tudo que nós vivemos na nossa vida, de dor, de trauma, o diabo ele faz questão de pegar e trazer tudo à tona. Existem momentos que nós nos sentimos curados. Sim, sentimos curados. Não, eu estou bem, eu estou forte, vou avançar, já estou vencendo. Mas às vezes o diabo ele vem e pega e joga tudo na nossa cara. Lembra que seu pai te abandonou? Lembra que a sua mãe pediu divórcio e foi embora? Lembra do que seu marido te fez? Lembra que aquela amiga que você considerava, ela fez sacanagem com você? Lembra quando você trabalhava naquele ambiente, naquele lugar, que você achou que ia subir de cargo, mas outro passou na sua frente? E as coisas ruins só vêm na nossa mente, não tem nada de bom, não vem lembrança boa, não vem nada. Parece que só existem as marcas. Mas Deus, Ele muda a nossa história. E por mais que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, cheios de marcas, sabe? É como se nós olhássemos para o nosso corpo e tivesse escrito palavras, sabe? Abandono, solidão, não vai chegar a lugar nenhum, marcados, luto, marcados de todas as formas. Só que hoje eu vim pregar para você um Deus que muda a história. Independente do que você perdeu, independente da dor que você carregava até nesse exato momento, o Senhor, Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. O que te marcava não vai te marcar mais. O que te entristecia não vai te entristecer mais. O que te causava dor não vai causar mais. Porque o Deus que cura está presente nessa casa. Aleluia! Aleluia! O que o diabo quer é nos ver sem reação, é nos ver o tempo todo falando do que nos causou dor, do que nos fez parar, do que nos freou. Mas ele não sabe da nova história que já está escrita nas mãos de Deus ao nosso respeito. Permaneça fiel no meio das adversidades.
permaneça fiel no luto. Irmã Ellen, eu só estou perdendo, eu estou vendo tudo declinar, eu faço plano, eu faço projeto, mas parece que tudo sai do meu controle. Permaneça fiel, permaneça leal, porque aquele que é fiel, aquele que é leal, aquele que não perde a fé, mesmo que desacelere os passos, mas continua firme, Deus o honrará. Chegará o tempo de vitória, chegará o tempo de honra. Não ficará desse jeito para sempre, não será marcada, minha irmã, para sempre. Existe um tempo específico na qual o Senhor já marcou e determinou para mudar a sua história. Noemi então se despede de Orfa, e o nome Orfa significa aquela que abandona, aquela que vira as costas. Mas o nome Ruth significa aquela que é fiel, aquela que é companheira. Enquanto Noemi olha para o lado e vê uma que se despede, ela olha para o outro lado e vê uma que é leal, que é fiel. Ruth, ela carregava no seu coração o desejo de honrar a sua sogra. Ela vê que a sua sogra tinha perdido o marido e os 2 filhos, ela se compadece da dor. Ruth ainda era nova, poderia refazer a sua vida. Mas ao contrário de Orfa, aquela que abandonou, Ruth olha e diz: eu serei com você, o seu Deus será o meu Deus, e onde você for eu irei, e onde você for sepultada eu também serei. Enquanto de um lado tem uma que abandona, do outro lado tem uma que diz: ainda que você não tem nada para oferecer, vem aqui, eu pego na sua mão e caminho contigo. Não tem nada, mas eu estou com você. Perdeu tudo, mas eu estou com você. Está abatido, mas eu estou com você. A moto as polícia prendeu, não tem direito, não tem dinheiro para tirar, mas eu estou com você. Eu ando a pé, está morando de aluguel, não tem casa própria, mas eu estou com você. Ainda existem pessoas que têm valores, que têm princípio. Ainda tem pessoa que olha e se compadece no íntimo do nosso coração. Deus ainda levanta pessoas para olhar para a nossa história e para dizer: tá pesado, divide comigo. Foi isso que Ruth fez. Você acha que Ruth não estava sofrendo? Estava. Ela também perdeu o seu marido, e agora ela está caminhando com a sua sogra para ir para uma terra que não era dela, um lugar desconhecido. Agora ela está levantando a voz e está dizendo: eu creio em um Deus que minha sogra crê. Até então era desconhecido para ela, mas ela não sabia que ela tinha tomado a melhor decisão da vida dela, que Deus estava prestes a mudar a história daquelas 2 mulheres. E elas vão em direção à terra de Belém. E quando Noemi ela chega naquele lugar, o povo faz um alvoroço. Olha, Noemi, quem é aquela que está com ela? Elas chegaram. Mas o que era alegria para quem morava na terra de Belém, para Noemi era uma tristeza, porque acredito eu que agora Noemi se lembra: foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu construí minha história, foi aqui que eu tive os meus filhos, mas agora eu estou voltando de mãos vazias. O Senhor pesou a mão dele sobre mim. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, mulher amargurada. Noemi mesmo, ela decreta algo sobre a vida dela: não tem como mais eu ser feliz, agora me chamem de mulher amargurada. Existem momentos da nossa vida que nós andamos tão abatidos, tão tristes, sem direção, que nós decretamos tudo sobre a nossa vida. Noemi, ela decreta que ela é uma mulher amargurada. O que você tem decretado sobre a sua vida, o que você tem passado nesse momento, não define a sua história. É só um momento e vai passar. Foram só algumas coisas que deram errado, fugiu do seu controle, mas continua no controle de Deus.
Eu perdi o controle. É aí que começa a ficar bom, irmãos. Nós, como seres humanos, queremos controlar tudo. Não é assim? Quando nós estamos assistindo televisão, com o controle na mão, Netflix, canal não sei o que, filme tal, filme de ação, não é assim? Nós estamos com o controle e nós colocamos no que nós quisermos assistir. Mas quando o controle some, a gente fica querendo colocar num filme, num canal, não tem como, porque o controle sumiu. E Deus está dizendo, é assim que eu faço na sua vida. Quando você perde o controle, quando você não sabe onde o controle está, eu entro na situação e coloco no capítulo que eu quiser. Só que o capítulo que eu quero para você não é um capítulo de amargura. Não é um capítulo onde você só foi marcado pela dor e pelas tragédias da vida. É um novo capítulo, é um novo ciclo que eu quero que se inicie na sua vida. Ainda que você desacelerou, não pare a sua marcha. Vai devagarzinho mesmo. Vai tristinho mesmo. Vai chorando mesmo. Porque Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Tem alguém comigo aqui ainda? Aleluia. Glórias a Deus. Então, quando elas chegam ali na cidade, não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. Noemi então se lembra de um homem que era parente do seu marido e diz: olha, existe um homem que ele é parente do meu marido. E naquele tempo, irmãos, quando se perdia o marido, quando uma mulher ficava viúva e que não tinha filhos, se tivesse algum parente próximo, poderia se casar com aquela mulher para que a família não parasse ali, né? Para que a descendência continuasse. Então nós temos ali Noemi, porém estava velha, mas nós temos Ruth, que era nova. Então Noemi aconselha a sua nora para que vá procurar alimento. Então Ruth, ela chega em uma determinada plantação. E naquele tempo era cultura em algumas cidades que quando tivessem uma plantação, eles não podiam colher tudo. Um exemplo, se estivesse colhendo manga, uma manga caísse no chão, eles não podiam pegar. Era para deixar aquela manga ali para que o estrangeiro, a viúva ou o órfão, quando passasse por ali, pudesse ter alimento. Então Ruth, ela entra em uma determinada plantação. E eu não vou dizer que foi uma coincidência ser exatamente na plantação que era do parente delas. Ruth, ela entra na terra de Boaz e ela começa a catar as espigas. E de longe, Boaz, que era seu parente, observa e fala: quem é aquela moça? Aí os que trabalhavam para Boaz falaram assim: ó, aquela ali é Ruth. Ela fez muito bem para a sua sogra. E começa a contar o que Ruth carregava no seu coração e o posicionamento que ela teve diante da sua sogra. E quando Boaz, ele ouve aquilo, ele fica feliz. Ele conhece um pouco da lealdade daquela mulher. Aí ele diz: olha, deixem cair mais espigas pelo caminho, para que quando ela passar, ela possa pegar espigas boas e levar também para a sua sogra. Então Ruth estava ali catando aquelas espigas. E Boaz fala assim: não, chama ela lá. Chama ela e fala assim: olha, você só colhe aqui na minha plantação, porque em outro lugar pode te fazer mal. Aqui ainda tem algumas mulheres que estão colhendo, então vem e fica perto das mulheres, porque em outra plantação pode pegar você e fazer algum mal para você. Eu quero que você fique aqui. Então quando ele começa a conversar com Ruth, ela começa a contar a história da sua sogra. Então aquele homem, ele sabe que é primo dela. E naquele tempo existia a pessoa que poderia ser o remidor. E o remidor era aquele que ia fazer a descendência não parar. E Boaz falou assim: olha, eu posso ser o seu remidor, mas tem um outro homem que é um parente mais próximo, então eu tenho que ver com ele. Vou conversar com ele, vou procurar ele. E nós vamos fazer o seguinte: se eu conversar com ele e ele falar que não pode ser o seu remidor, eu vou me responsabilizar. Mas se ele falar que é ele, vai ser ele. Então Ruth, ela volta para a casa da sua sogra, leva ali alguns alimentos. E a sogra então orienta para que ela vá até aonde Boaz estava e que se deixe aos seus pés, para que quando ele acordasse, ele soubesse que ela estava ali. Ou seja, a sua sogra vai direcionando o que ela tinha que fazer. Então Boaz encontra com esse homem e fala: olha, tem uma moça, ela não é daqui, ela chegou junto com a sua sogra e elas estão precisando de um remidor. Elas precisam recuperar as terras que eram do marido delas.
E aí o homem se posiciona e diz: esse negócio não vai dar certo para mim não. Esse negócio vai me dar prejuízo. Seja você o remidor dessa mulher. Então Ruth se encontra mais uma vez com Boaz e ele diz que será o remidor da vida dela. Aqui, irmãos, está começando um marco na vida de Ruth. E Ruth, o que ela carregava no seu coração era o desejo de honrar e de abençoar a sua sogra. E caminhando para o final, Ruth, ela se casa com este homem chamado Boaz. E o que nunca sai da minha cabeça todas as vezes que eu ministro esse texto é que certa vez Ruth está na plantação de Boaz, catando algumas espigas, catando o que lhe sobrava, o que lhe foi deixado pelo caminho. Mas quando Ruth se casa com Boaz, ela se torna dona daquelas plantações que um dia ela catou espiga. Então, irmão, nós não sabemos quando Deus vai mudar a nossa situação. Existem momentos que nós achamos que é de humilhação, talvez. Para Ruth, catar espigas naquela plantação era algo humilhante. Por mais que ela estava sem nada, por mais que ela sabia que ela havia perdido tudo, mas talvez aquilo ali trazia humilhação para o coração de Ruth. Mas o que para ela foi humilhação estava só preparando ela para viver o melhor momento da sua vida. Então os momentos de humilhação, os momentos de dificuldade só estão nos preparando para que nós venhamos viver o próximo nível com o Senhor. Permaneça fiel, permaneça leal, permaneça firme. Ruth então se casa com Boaz. Agora ela tem um remidor, ela tem um provedor, ela tem um marido. Ruth agora recupera a sua dignidade. E Ruth agora está grávida, gerando um filho chamado Obed. Quando Ruth, ela dá a luz a esse menino, ela entrega para a sua sogra, para que a sua sogra pudesse cuidar. E todos daquela cidade começam a olhar para Noemi e dizer: Deus devolveu a sua alegria. Olha só como Deus faz. Noemi já era idosa, já era velha, não podia mais ter marido, não podia mais engravidar. Mas Ruth, que era sua nora, se casa novamente, tem um filho e entrega nas mãos da sua sogra para que ela pudesse cuidar. E aquele menino foi a alegria na vida de Noemi. Aquele menino trouxe a esperança novamente no coração de Noemi. Ainda que Noemi não podia gerar, quando ela olhava para aquele menino, ela conseguia entender: Deus devolveu a minha alegria, Deus refez a minha história. Agora Noemi e Ruth não estavam mais desamparadas, tinham uma casa, tinham um lar, tinham o que comer. E o que passou, irmã Ellen, na vida daquelas mulheres, o que passou ficou para trás. Irmão, irmã, hoje é o dia e o momento de deixarmos algumas coisas para trás. Temos que seguir em frente. Irmã Ellen, mas você não sabe o quanto isso me doeu, o quanto isso me machucou. Mas é momento de deixar para trás aquilo que não nos leva para frente. É momento de abandonar algumas coisas para viver o novo de Deus. Para viver o novo, nós precisamos abandonar o velho. Nós nos agarramos, irmãos, nas nossas dores, no que nos marcou, no que foi ruim, e focamos nisso. E às vezes nós fazemos isso um bichinho de estimação. As coisas boas estão acontecendo, nós estamos vivendo novos ciclos, coisas novas, mas nós estamos aqui, ó. Mas me traiu, né? Aí eu fui enganada, né? Mas também fulano me abandonou. Aí oramos para viver o novo, mas não soltamos o que é velho, o que nos marcou. Carregamos para cima e para baixo, como se fosse um bichinho de estimação. Damos comida, damos água e fazemos ele crescer. Só que hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: solta isso, deixa para trás de uma vez, se despede de uma vez.
Quem tem que ficar, ficou. É triste, irmão, para quem ficou, sabe? Porque se nós ficarmos só olhando para quem foi embora, nós não valorizamos quem ficou. E quem ficou, coitado de quem ficou, perde. Porque só nos vê triste, reclamando, se vitimizando. E a pessoa está ali porque é leal, porque Deus tocou no coração para ficar, porque Deus sabia que nós precisaríamos. Nós não conseguimos nada sozinhos. Tem gente que, não, eu não preciso de ninguém. Não precisa sim. Para você trabalhar, você precisa que o seu patrão tenha a empresa, que a empresa ande, para que você venha receber o seu salário. Então você precisa sim. Se você tem um filho, você precisa que alguém olhe seu filho para você ir trabalhar, ou para você resolver qualquer coisa. Você precisa sim. Se você fica doente e precisa fazer uma cirurgia no hospital, você não entra sozinho, tem que ter um acompanhante. Então você precisa sim. Quando você chega em casa cheio de dor, não consegue se levantar, tem que ter alguém ali para te ajudar, tem que ter alguém para fazer comida, tem que ter alguém para arrumar a casa. Nós não nascemos para ser sozinhos. Então, por favor, valorize quem ficou. E se despeça em nome de Jesus de quem já foi. É você que está agarrado. A pessoa já foi e você está agarrado. A pessoa já foi embora e você está apegado. Se despeça dessa pessoa. Deixa ela ir. Você está agarrado em quem já está vivendo a vida há muito tempo. Vou falar, Jesus, o Espírito Santo está me falando aqui. Você está agarrado e abraçado apenas com lembranças. A pessoa já foi e está vivendo a vida lá. Abrace quem ficou. Seja grato por quem ficou. Olhe nos olhos de quem ficou e diga: olha, no meu pior momento, quando eu não tinha nada para oferecer, você ficou. Obrigado por ter ficado. E quem fica, honra. Quem fica, abençoa a sua vida e soma no seu ministério. Quem Deus permite ficar não vai te trair, não vai te enganar. Deus só permitiu que fosse quem ia te fazer mal. Então seja grato. Deus olha, irmãos, para o coração de Ruth e só enxerga dentro do coração daquela mulher lealdade e fidelidade. Deus olha para o sentimento que está no coração daquela mulher e Deus se agrada, Deus fica feliz. Ela se casa novamente, tem um filho, é inserida, é incluída na genealogia de Jesus. Uma mulher que não tinha marido, que não tinha filhos, que não tinha nada, que está em uma terra que não é a dela, agora está casada, tem um filho, é abençoada, tem honra e tem riqueza. Você está pensando que Ruth continuou pobre? Não continua não, porque ela casou com um marido cheio da grana. Agora aquela que catava espigas. Eu imagino Ruth agora olhando para as plantações e dizendo: agora eu sou dona, agora eu não preciso mendigar, agora eu não preciso catar resto de ninguém, é meu, eu tenho. Quer prosperar? Seja leal. Quer ser rico? Tenha integridade dentro do seu coração. Não seja egoísta, como o pastor ministrou no culto de ceia. Nós somos egoístas demais, só queremos para nós. É para mim, eu quero, é para mim. Meu Deus, minha igreja, minha casa, meu carro, é tudo meu. Queremos abraçar o mundo. E nessa de estar chegando o fim dos tempos, o amor está se esfriando. Nós estamos caindo nessa onda e estamos perdendo a generosidade. Nessa de que, não, todo mundo está desviando, mas eu não estou nem aí. Não estamos pensando no outro, mas queremos riqueza, queremos prosperar, mas estamos com o coração endurecido, querendo só para nós. Só que Ruth, ela nem sequer pensou nela. Ela pensou na sogra. Eu preciso abençoar, eu preciso honrar. Só que não tinha nada. Aí Deus falou assim: você quer abençoar, você quer honrar e não tem nada? Eu vou te prosperar, eu vou colocar na palma da sua mão. Sua riqueza não é só para você, é para você abençoar outras pessoas também.
o seu talento e o seu dom não é só para você. Você já pensou se ia surgir algum efeito eu pregando dentro do meu quarto, como eu costumo fazer antes de vir para cá? Pregando para a televisão, para o guarda-roupa, para a cama. Não é gente, não tem alma, não tem espírito, não ia surgir efeito. O dom e o talento que Deus me entregou é para que eu possa abençoar outras pessoas. Então seja generoso. Quer crescer na vida? Quer subir na vida? Quer enriquecer? Seja generoso. Seja leal. Olhe para as pessoas e se compadeça e diga: eu vou abençoar. Eu vou pegar na mão e vou falar: tamo junto, vamos lá. Porque nós queremos que todo mundo pegue na nossa mão e fale: vamos, vamos. Nós queremos ir demais, nós esperamos. Nós ficamos indignados quando não tem ninguém para pegar na nossa mão. Só que quando tem alguém precisando que nós peguemos na mão, nós não pegamos. Nós somos egoístas. Tá parecendo que tá precisando, mas eu acho que não tá precisando não. Por que quando é na sua vez você quer que pegue na sua mão? Nós precisamos ser mais sensíveis ao que o outro está passando. Aleluia. Honrar alguém, honrar o ministério de alguém, ser leal a alguém ou ao seu ministério, ser fiel ao propósito que essa pessoa carrega, essa atitude move o coração de Deus. E quando o coração de Deus é movido, o céu responde e libera bênçãos sem medidas. Quando o coração de Deus é alcançado pela nossa lealdade e pela nossa fidelidade, Ele dá a palavra e o céu responde, obedece e libera bênçãos sem medida sobre a nossa vida. O desejo do coração de Ruth era honrar a sua sogra. Deus olhou e viu e falou assim: então está liberado. Ela se casa e agora é dona de posses, dona de terras e de plantações. Às vezes nós ouvimos falar que mas fulano não tinha nada. E olha como está hoje na vida. É porque foi fiel ao Senhor. É porque abençoou outras vidas. É porque viu o outro na necessidade, foi lá e honrou. E Deus, Ele se agrada desse tipo de atitude. Aí Ele prospera. Quando você vê uma pessoa que não tinha nada lá no topo, não fica conversando fiado não. Saiba que foi Deus que abençoou para que ele chegasse lá. Se o coração de Deus é movido, o céu libera bênçãos sem medidas. Ruth, ela deixou o seu legado de lealdade e de fidelidade à sua sogra. Foi companheira, não soltou a mão e Deus abençoou. Então, irmão, seja fiel a alguém, seja leal a alguém. Pegue na mão de uma pessoa e não a abandone quando ela perder tudo. Porque o tempo que você investir na vida dessa pessoa, Deus vai abençoar você. Foi assim que Deus fez na vida de Ruth. Foi inserida, foi incluída na genealogia de Jesus. A história dela ficou para todos ouvir, da sua atitude e do seu comportamento. Mas e quem deixou? Quem deixou? Ficou para trás, já foi. Quem vai embora não deixa legado. Lembra da mulher de Ló? Vamos, não olha para trás não. Quem olhar para trás vai virar estátua de sal. Ficou preocupada com o que tinha lá atrás. Ficou preocupada com o que ficou. Quando olhou para trás, virou estátua de sal. Não teve como mais dar um passo à frente. Então hoje é noite de deixar para trás o que já foi. Se despedir do que não faz parte mais da sua vida. Quem foi tinha que ir. Vamos ser gratos por quem ficou. Quem pode, fica de pé. Quem pode, fica de pé nessa noite. Hoje o Senhor, Ele quer falar sobre legado com algumas pessoas aqui. Quem vai embora, irmão, não constrói legado, não tem história. Mas quem fica, o céu registra
tem bênçãos para receber, tem bênçãos para colher. É tanto que o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo de número 1, versículo 12, ele vai dizer: feliz é o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, vai receber a coroa da vida que o Senhor separou para aqueles que Ele ama. Para alguns, o fardo vai ser mais pesado mesmo, porque Noemi, quando estava a caminho da sua cidade com as suas noras, ela disse: para mim é mais pesado do que para vocês. Às vezes vai pesar mais para uns do que para outros. Às vezes nós vamos olhar e falar assim: mas parece que o fardo de fulano é tão mais leve do que o meu. Mas Deus, Ele só libera da maneira que nós conseguimos carregar. Se está pesado para você, é a medida que Deus liberou para você. Você consegue. Se parece que não vai romper, continue. Continue. Irmã Ellen, está pesado. Para um pouquinho, coloca no chão. Respira, descansa, pega de volta e segue. Mas quem tem legado não vai embora. Quem tem legado não se desvia. Quem tem legado, por mais que foi marcado pela dor, da traição, da perda, do sentimento de solidão. Coisa ruim é a solidão, irmão. Se olhar para um lado e para o outro e se sentir sozinho, ou às vezes estar cercado de pessoas, mas se sentir só, é ruim. Você querer alguém para desabafar e não ter ninguém. Tem aquele dia que a dor vem, o desespero vem, a ansiedade vem. Às vezes a vontade é até mesmo se matar, porque parece que não tem saída. E tudo que a gente mais queria era só falar assim: ô fulano, eu tô mal. E a pessoa só ouvir, ou só dar um abraço, e às vezes falta. E você sabe por que é mais pesado para você do que para outras pessoas? Porque Deus escolheu você para ficar. Parece que é mais pesado para mim, sim, é mais pesado para você, porque Deus quer que você fique. E quem fica é leal na vida de outra pessoa. Quem fica ajuda outras pessoas. Quem fica conta testemunho. Quem fica tem história, tem legado. Então não desiste. Não solta a mão de quem não tem nada para te oferecer. Aparentemente não tem, fisicamente não tem, mas por dentro carrega uma grandeza que Deus depositou. E se você ficar lá na frente, você vai experimentar da bênção também, só porque você foi leal, só porque você foi fiel. Hoje, prestem atenção. O instrumental baixinho para mim, por favor. Por que aqui vocês têm esse negócio de chamar na frente? Para que seja destravado coisas espirituais na sua vida, para que seja desbloqueado coisas que você não conhece na sua vida. Então hoje eu quero chamar aqui à frente quem se sente marcado pela dor do luto, pela dor de ter perdido pessoas ainda vivas, porque, irmão, isso acontece, a gente perde pessoa viva. A pessoa não morreu, mas simplesmente teve que trilhar outro caminho. E aquilo nos causa dor, porque a gente ama tanto essa pessoa e a gente queria que essa pessoa caminhasse com a gente, mas foi necessário essa pessoa ir por outro caminho. E dói a gente ver quem a gente ama indo por outro caminho. Existe luto de pessoas vivas. Talvez foi um relacionamento que você perdeu e que você não consegue superar, que você não consegue se libertar. É uma dor terrível na alma. Eu quero esse tipo de gente aqui na frente hoje. Eu me sinto marcada pela solidão. Vem aqui na frente. Eu sou depressiva, eu tenho ansiedade. Vem aqui na frente. Nós vamos orar e Deus vai fazer o mover acontecer. Deus vai mudar a sua história hoje. Deus vai marcar a sua vida hoje com coisas boas. Deus vai mudar a sua história hoje. Ellen, eu casei, mas me
me divorciei e isso marca a minha vida. Eu sinto vergonha, isso me causa tristeza. Vem aqui na frente, que eu faço prova do Senhor como profeta na terra, se Ele não muda a sua história. Vem aqui na frente, seja corajoso. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que foi mãe muito jovem, assim como eu, e talvez criou esse filho ou essa filha sozinha, e a maternidade foi pesada para você, e isso te marcou, te entristeceu de uma forma que você não consegue esquecer disso até hoje. Vem aqui na frente que o Senhor vai te liberar no mundo espiritual. Isso são marcas, irmãos. Talvez você tinha muitas posses, propriedades, bens e perdeu, e isso te envergonhou, isso te marcou. Vem aqui na frente. Hoje o Senhor, Ele quer tratar sobre essas marcas. Oh, irmã Ellen, mas você não sabe, eu considerava tanto fulano beijou meu rosto e foi embora, isso me marcou tanto. Vem aqui na frente que eu quero orar por você de uma forma profética. Tem muita coisa que vai ser desbloqueada aqui hoje. É no nome de Jesus, meu querido. Não é no meu nome não, porque eu não posso fazer nada. É Jesus que pode, é no nome dele. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais. Irmão, tem mais gente. Tem mais gente para vir. Tem pessoas aqui que se relacionaram com outras pessoas e que se sentem até hoje abandonadas. O relacionamento não deu certo e a pessoa se sente até hoje marcada pelo abandono. Não consegue romper, não consegue se envolver com ninguém. Está travado, parece que está travado. Vem aqui na frente. Isso é coisa séria. O mundo espiritual está se movimentando ao nosso favor aqui nessa noite. Aleluia. Tem mais alguém para vir? Venha, irmão, em nome de Jesus. Não seja resistente. É para o seu próprio bem. O Senhor vai te tocar aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, saiba que o poder de Deus é real, ele existe. E o que travava a vida de vocês até aqui, hoje será destravado. Eu não sei o que te marcou, se foi o luto. Eu não sei o que te marcou, se foi o divórcio do seu pai, da sua mãe, se foi o término do relacionamento, do casamento. Eu não sei o que te marcou, eu não sei. Mas o Senhor irá te tocar nessa noite com grande poder e graça. Irá renovar vocês. O fardo que era pesado, hoje o Senhor troca com vocês e entrega o leve. Não é tempo de carregar mais o fardo pesado. O Senhor hoje troca com vocês. Aleluia. Tem mais alguém para vir? Se Deus falar comigo, eu vou ir, irmão. Vocês que estão aqui à frente, feche os olhos que eu vou começar a orar por vocês. E agora, nesse momento, eu peço que vocês tragam à memória de vocês o que tem marcado a sua alma com dor. Traga na sua memória o que tem trazido dor à sua alma por esses dias, angústia e tristeza. Senhor, em nome de Jesus, nos cerca agora com os teus anjos, com espadas desembainhadas. Nos cerca agora, Senhor, com o teu fogo, e que o teu Espírito Santo possa passear no meio de nós, trazendo cura e renovo. Quem é ansioso, quem enfrenta problemas de ansiedade, que o Senhor venha curando agora. Meu Deus, na vida sentimental, aquele que estava travado, que venha ser destravado agora, que seja liberado no nome de Jesus. O que causou dor, o
o que causou desesperança, o que veio para parar a vida dessa pessoa, que caia por terra agora, porque maior é o Senhor. Nessa noite o Senhor escreve uma nova história acerca da sua vida, e o que era dor, Ele marca com uma alegria, Ele cura, Ele renova, e Ele te diz: é tempo de viver coisas novas, eu te libero. E se tem alguém aqui que veio à frente, ou que está lá atrás, que precisa perdoar alguém que até agora não conseguiu, traga essa pessoa na sua mente aí agora e diz: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te libero no mundo espiritual em nome de Jesus. Eu preciso viver a minha vida, eu preciso alcançar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Falta de perdão também trava a vida, viu? Se você não perdoa, isso também trava a sua vida, de uma maneira que você não consegue romper. Então perdoe. Perdoe. Senhor, esses que tiveram coragem para vir até aqui à frente, eu não aceito que voltem para as suas casas com a dor que entrou aqui. Vieram aqui para encontrar refúgio, vieram aqui para encontrar a cura, e o Senhor é a cura, e o Senhor está aqui. Então cura a dor da alma, traz o alívio para a alma que está cansada e desesperada. Derrama o teu fogo, derrama a tua unção, derrama a tua força, para que eles possam continuar avançando. A dor não é para paralisar, a dor é para fazer que testemunhos sejam gerados, que grandes testemunhos sejam gerados. No nome de Jesus, assim eu creio, Senhor, que o Senhor fez, e que estes que estão aqui à frente vão voltar para contar o testemunho do que o Senhor fez, da cura, do milagre, da restauração que o Senhor fez. Porque onde o Senhor está, a história não pode permanecer da mesma forma. O Senhor muda a história, o Senhor muda quadros e cenários que são irreversíveis. O Senhor é este Deus, forte e poderoso na batalha, o nosso provedor e o nosso remidor. Onde o Senhor está, habita justiça. O Senhor vê, o Senhor vê, o Senhor vê, e o Senhor trabalha. E o Senhor, Ele me autoriza a dizer: Ele viu. Ele viu quando se posicionaram a respeito da sua vida com más intenções para te prejudicar. O Senhor viu, e nessa noite Ele entra na causa para te dar a vitória. Se porventura você estava com a causa na justiça, algum dinheiro para ser liberado, nessa noite o justo juiz, ele bate o martelo e diz que a causa é sua. Você vai vencer, vai ser desbloqueado, vai ser destravado, e você vai contar o testemunho para a honra e glória do Senhor. Mundo espiritual, ouça a minha voz, ouça a minha voz e libera essas pessoas que estão aqui agora. Vai tocando, libertando, vai tocando e liberando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as causas que você segurava até aqui, é no nome do Senhor Jesus. Saia de cima agora, perca a força agora e libera cada um deles em nome de Jesus. Eles irão receber as bênçãos da parte do Senhor, porque o que o Senhor liberou para eles viver, eles irão viver. Você não vai segurar e nem travar a bênção de ninguém assim. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oi, irmã Soraya, vem aqui com ela. O Senhor, Ele viu a atitude de você entrar aqui hoje. Ele sabe o que você veio buscar aqui, e Ele te diz: volta para casa em paz, porque eu estou na sua história, eu estou contigo. Quantas coisas você perdeu, mas o Senhor te diz que foi necessário você perder para que você pudesse se encontrar com Ele verdadeiramente. E me permita eu te dizer uma coisa de todo o meu coração e na autoridade do nome de Jesus: o que você tinha impedia você de se aproximar de Deus. Só que Deus está te chamando para viver o novo. E ficou na sua vida quem tinha que ficar. Não chore, minha amada, por quem foi. Não chore por quem foi embora.
Ficou quem é leal, quem é fiel. E seja grato. Saia daqui se sentindo amada pelo Senhor. O Senhor te ama. Não se sinta envergonhada pelo que você perdeu. Não se preocupe com o que vão falar, porque você fica preocupada. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Como eu vou andar na rua de cabeça erguida? E o Senhor te diz: eu sou contigo. Levanta a tua cabeça. No lugar da vergonha, o Senhor vai te dar dupla honra. Eu vejo um espaço enorme. Deus não me mostra o que tem dentro, mas é um espaço enorme, está vazio. Só que o Senhor me autoriza a dizer: fala para ela que ela sabe o que ela vai colocar lá dentro. Por enquanto está vazio, mas o Senhor vai te direcionar no que você vai colocar lá dentro. E o Senhor te faz prosperar sobre a terra de Jaíba. Esse lugar, essa cidade, não é de vergonha para a tua vida, não. Não é. Foi necessário passar por tudo isso. Você vai sobreviver. Saia daqui com essa bênção. Saia daqui com essa palavra profética. Porque logo, logo você vai voltar aqui para contar o testemunho das grandezas que o Senhor fez na sua vida através dessa palavra. Você vai contar o testemunho em nome de Jesus, amém? Quem tem glória, dá glória aí ainda. Quem tem aleluia, dá aleluia. A igreja não assiste, a igreja adora. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Na sua vida, já tinha alguns dias que eu via e eu falava assim: ah, Deus, eu vou orar primeiro. Deus me mostrava você muito triste. E sempre é em relação à vida sentimental. Sempre. Sempre. É você acreditando, confiando em alguém, e esse alguém te traindo, te trocando e te deixando. Isso te dói, você está cansada. A sua oração é assim: Deus, eu não aguento mais, chega! Mas olha para mim aqui. Escute essa palavra de Deus para você hoje. Foi embora, te abandonou? Dê graças a Deus, porque Deus vai trazer um que vai te honrar, que vai ser fiel a você. Porque você sonha em ter um parceiro que caminha com você de verdade, que te assuma de verdade. Porque você é fiel, você é leal. E você fala: eu me entrego, eu sou fiel, mas parece que eu não sei o que acontece, não consegue ser recíproco para mim. Só que Deus está te dizendo: eu trago um que coloca uma aliança no teu dedo, que casa com você porque você tem um sonho de ter uma família, fazer tudo certinho. Porque por muito tempo olharam para você e falaram: ah, essa daí não tem jeito. Hoje namora com um, passa outra semana tá com outro. Mas mal sabem essas pessoas que a culpa não era sua, e você sempre ficou calada. Olha para mim. Olha para mim. É chegado um tempo que Deus vai honrar você. Espera no Senhor. Observe bem quem vai entrar na sua vida. Porque quem foi, foi. Observe agora quem vai entrar. Observe se realmente é o que você quer, se realmente é o que você merece, se realmente tem princípio. Observe bem os lugares que você entra. Observe bem. Observe bem, porque o Senhor já preparou a sua bênção. E vai chegar, e tu vai entrar aqui com Ele e contar o testemunho de bênção, de vitória. Espere mais um tempo no Senhor. Perdoe quem precisar perdoar. Libera, libera. Não guarda mágoa, não. Você não merece isso, não. Perdoa, perdoa, perdoa. Ó, eu perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Perdoa. Porque quando isso acontecer verdadeiramente,
Deus vai honrar você. Amém? Que Deus abençoe. Pode voltar para os seus lugares. Abençoado com essa palavra. Só para finalizar, eu já vou passar para o pastor. Eu sempre gosto de contar isso aqui, irmãos, porque às vezes eu sei que tem pessoas que não têm assim noção do que a gente enfrenta, do que a gente passa. Mas para mim trazer essa palavra aqui, eu vivenciei ela na minha pele nessas 3 últimas semanas. Eu me vi perdendo o controle de muitas coisas na minha vida. Eu me vi cercada pelos traumas e pelas dores do passado que começou a vir me atormentar e a minha alma estava gritando. Me senti só, com medo. Comecei a desacelerar os meus passos. Então foi aí que Deus me deu essa palavra, falando que as dores do momento, a situação do momento não define a minha história e que Ele tem coisa maior para a minha vida. Então, para me trazer essa mensagem, eu senti na pele cada palavra aqui. Amém, meus irmãos? Nunca é uma palavra vazia, sempre eu sinto na pele, e o evangelista Mateus sente na pele dele, e o pastor Josias também. Nunca vai ser uma palavra vazia. É sempre uma palavra que nós vivemos, que nós sentimos o peso dela em nós. Amém? Então, eu espero que a igreja tenha recebido e que vocês possam sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.